Vamos pegar os nossos livros e também a nossa Bíblia. Estamos estudando o livro Nascidamente e estamos na página de número 51. Então vamos acompanhar, porque estamos agora exatamente no capítulo 4, falando do primeiro tema, tratado neste livro. No caso, o primeiro tema bíblico, estritamente bíblico, porque os 3 primeiros capítulos foram capítulos de introdução, falando de modo geral e apresentando o grande problema da cristandade. Qual é o grande problema? É a leitura que se faz da Escritura. Então, o problema não é a Escritura em si mesma, pelo contrário, a Escritura é uma grande bênção para nós, da parte de Deus. A Escritura é um instrumento divino que nos foi dado por meio dos seus profetas e apóstolos, com vistas a nos ensinar, a tomarmos pelas nossas mãos e nos conduzir por meio da revelação contida nas Escrituras a um conhecimento maior acerca de Deus, conhecimento acerca de nós mesmos, conhecimento das verdades acerca de Deus e de sua vontade eterna. Agora, o grande problema em relação à Escritura é a leitura que os cristãos ao longo da história, mas sobretudo os cristãos nos dias atuais, fazem da Escritura. Geralmente sempre uma leitura literal, tomando ao pé da letra ali cada texto, cada palavra, cada raciocínio, de maneira que quando se exige esse tipo de leitura, uma leitura sempre no âmbito literal, se perde a maior parte da Escritura, das suas revelações, uma vez que a Escritura ela usa uma linguagem humana para falar de coisas divinas. Então, é preciso que ao lermos as Escrituras entendamos o espírito da palavra, o sentido espiritual que o texto sagrado quer nos ensinar. Então nós estamos sempre propondo a vocês uma leitura orgânica das Escrituras. Talvez alguém pode dizer, mas o Devap agora, com essa tal de leitura orgânica, eu não sei porque a estranheza disso. Porque o fato é que as muitas denominações do cristianismo, na sua maioria, elas impõem um modo de leitura da Escritura. Por isso que há muitas interpretações distintas. Por isso que há muito desentendimento. Porque são muitas as interpretações que são conferidas às Escrituras, ou são imprimidas às Escrituras. No caso nosso, nós estamos dizendo que, quando nós lemos as Escrituras, e vocês entenderão isso, na medida em que nós formos apresentando os temas principais da Bíblia, nesse livro, vocês vão perceber que esses temas só fazem sentido quando se entende esses textos espiritualmente. Porque quando você toma o tema e os textos no sentido literal, me parece que a Bíblia não diz respeito a nós, porque começa a narrar um tanto de histórias que ocorreram há 3.000 anos antes de Cristo, ou há mesmo 2.000 anos de Cristo, os apóstolos até nós, e nós ficamos de fora, apenas contemplando a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Paulo, a história de Jesus, e nunca chega em nós, nunca fala de nós. Então nós entendemos que a Escritura Sagrada traz uma revelação eterna, que não se prende no tempo, que todo aquele que lê a Escritura de maneira correta se verá refletido nas páginas das Escrituras. Então nós vamos seguindo nesse sentido. Então o primeiro tema que nós temos apresentado, que é aqui no capítulo 4, é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. E o que vimos até então, basicamente, são 2 coisas. Primeiro, que o termo Satanás, na sua base semântica, ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo. Embora, se você procurar no dicionário
A palavra diabo, talvez você encontre lá substantivo, não é? Mas na verdade a palavra Satanás não é um nome próprio. Satanás é um qualificativo de um ser, seja ele anjo, ou seja homem, ou qualquer criatura inteligente, que desenvolveu um estado de consciência de inimizade contra o Criador.